assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Essa é uma história sobre até onde uma pessoa vai quando o que mais ama é tirado dela, e como isso pode transformar completamente alguém pacato em uma máquina de vingança gelada. Sem trocadilhos. Ok, talvez com um pouco de trocadilho, porque o filme se passa num lugar coberto de neve o tempo todo. A história gira em torno de Nels Coxman, um cara tranquilo, motorista de um limpa-neves numa cidadezinha gelada do Colorado chamada Kehoe. Ele é aquele tipo de homem que todo mundo conhece por ser calado, trabalhador e que nunca se mete em confusão. Vive uma vida simples com a esposa, Grace, e o filho, Kyle. Tudo parecia seguir num ritmo normal, até que a tragédia acontece. O filho dele é encontrado morto, aparentemente por overdose. Só que tem um detalhe. Kyle nunca usou drogas. E é aí que começa a revolta que move todo o filme. O Nels, que até então era um homem pacato e respeitado, entra num estado de choque, completamente destruído por dentro. A esposa dele não consegue lidar com a dor e acaba se afastando, deixando o Nels sozinho com o próprio desespero. Só que ele começa a desconfiar da história oficial da polícia. Ele sente que tem algo errado. E quando descobre que o filho foi assassinado por uma gangue de traficantes locais, o cara vira outra pessoa. Esquece aquele homem comum. Ele agora é um pai com sede de vingança. E é aí que muda completamente de tom. O Nels começa a caçar, um por um, os bandidos responsáveis pela morte do filho. Ele não é nenhum ex-policial, ex-militar ou assassino treinado. É literalmente um cara que dirige um limpa-neves. Só que o frio dele por dentro começa a combinar com o ambiente gelado em volta. Ele vai descobrindo os nomes dos bandidos, eliminando cada um de forma brutal e meticulosa, sem piedade. O jeito como ele faz isso tem até um certo humor negro, porque o filme mostra de forma quase irônica como aquele homem comum vai se transformando num justiceiro assustadoramente eficiente. A história começa em Kehoe, uma daquelas cidadezinhas pequenas enfiadas no meio das montanhas, geladas do Colorado. Tudo lá parece parado no tempo. As pessoas se conhecem, os problemas são sempre os mesmos e o frio é o grande protagonista. Nels é o típico cidadão exemplar. Ele trabalha como motorista de um limpa-neves e isso é levado a sério. O cara é responsável por manter as estradas abertas, enfrentando tempestades e aquele vento cortante que faz a gente tremer só de olhar. Ele é calado, disciplinado e parece satisfeito com a rotina. Vive com a esposa Grace e o filho Kyle, que trabalha no aeroporto local. Tudo indica que a vida dos Coxman é simples e pacífica. Nels até é homenageado como cidadão do ano por manter as estradas sempre transitáveis. E durante essa cerimônia dá pra ver que ele é aquele tipo de cara que não gosta de chamar atenção. Fica todo desconfortável com os elogios, mas a gente percebe o orgulho discreto dele. O tipo de homem que acredita que o trabalho e a honestidade são o que seguram o mundo em pé. Mas essa calmaria não dura muito. Logo depois dessa homenagem, o filme dá uma virada brusca. O Kyle, o filho do Nels, é encontrado morto, aparentemente por overdose de heroína. A polícia aparece, faz o relatório e tudo parece se encaixar. Um jovem, drogas, tragédia. Mas Nels e Grace sabem que isso não faz sentido. O filho deles não usava drogas, não tinha esse tipo de envolvimento. Mesmo assim, a polícia trata o caso como encerrado. O Nels simplesmente desaba. Ele não entende, não aceita. A dor dele é tão silenciosa quanto o personagem. Não tem grito, não tem discurso, só aquele vazio. E é esse vazio que começa a corroer ele por dentro. A esposa dele, Grace, tenta lidar com a perda, mas o sofrimento consome o casamento. Ela entra em colapso emocional e, em certo ponto, simplesmente vai embora, deixando o Nels sozinho. O ritmo lento e frio dá um lugar a um ar de mistério. O Nels vai ao trabalho, tenta continuar a rotina, mas ele está só existindo. Até que um dia um cara aparece, um amigo do filho, completamente apavorado. Ele conta pro Nels que o Kyle não morreu de overdose, que na verdade foi assassinado por engano, por uma gangue de traficantes locais. O filho teria sido confundido com outra pessoa e os caras deram uma overdose forçada nele para parecer acidente. Essa revelação é o ponto de virada. O que até então era só tristeza vira propósito. O Nels não é mais só um pai de luto. Ele agora tem uma missão. Ele pega o que pouco sabe, o nome de um dos envolvidos. A partir daí, ele começa a investigar por conta própria.
Lembra, o cara é só um motorista de limpa-neves. Ele não tem arma, não tem experiência, não tem contatos com o submundo. Mas tem algo mais forte: determinação e nada a perder. O Nels rastreia o primeiro bandido, conhecido como Speedo. E a cena é bem interessante porque mostra o contraste. O Nels não tem o perfil de um matador. Ele é desajeitado, quase tímido, mas movido por uma força que ele mesmo não entende direito. Ele pega o cara, o leva até um galpão e exige respostas. E quando percebe que Speedo realmente participou da morte do filho, o cara mata ele. Friamente, sem hesitação. É a primeira morte. Depois disso, ele embala o corpo num arame, joga no rio, e o filme mostra na tela o nome de Speedo com uma cruz, como se fosse uma lápide simbólica. É um toque macabro, mas com um humor estranho, como se o próprio filme dissesse -1, e aí nasce o Justiceiro da Neve. Nels começa a investigar mais nomes, subindo a cadeia da gangue um por um. Ele não planeja tudo de forma sofisticada, é quase improviso, mas dá certo. E conforme vai matando os caras, a notícia começa a circular entre os criminosos. Alguém está caçando os homens do cartel. Enquanto isso, a polícia começa a ficar confusa, tentando entender quem está por trás das mortes, mas sem pistas claras. E o chefe da gangue, o Viking, acredita que os responsáveis são os rivais da máfia indígena local, o que vai gerar a confusão lá na frente. Depois de matar o primeiro bandido, o Speedo, o Nels percebe que o buraco é muito mais fundo. Ele entende que não foi apenas um grupo pequeno que matou o filho dele. É uma rede grande, com chefes, mensageiros e capangas. E cada um desses nomes leva a outro, como uma escada que ele vai subindo degrau por degrau até chegar ao topo. A diferença é que, em cada degrau, alguém acaba morto. Ele continua a caçada e agora o próximo alvo é o Limbo, outro integrante da quadrilha. O Nels consegue localizar o cara com uma mistura de sorte e persistência. A cena mostra ele entrando em locais suspeitos, observando, ouvindo conversas e se aproximando das pessoas certas sem chamar atenção. Tudo isso sem nenhuma experiência criminal, mas com uma frieza que impressiona. Ele sequestra um Limbo e dessa vez é ainda mais direto. Pergunta o que quer saber, escuta e depois o elimina. De novo, o nome do cara aparece na tela, acompanhado de uma cruz. E assim vai virando um padrão. Nels elimina um membro, descobre o próximo e segue. É quase como se fosse um checklist da vingança. Ele não age com pressa, mas também não hesita. O mais curioso é como o filme mostra esse processo com um certo humor, como se o próprio destino estivesse zombando de tudo aquilo. Mas enquanto Nels vai limpando os criminosos, o Viking, o chefão do cartel local, começa a perceber que algo muito estranho está acontecendo. Um a um, os homens dele estão desaparecendo e ninguém sabe quem está por trás das mortes. Viking é o completo oposto de Nels, arrogante, falastrão, neurótico, e acha que controla tudo. Ele acredita que é um gênio dos negócios, mas age como uma criança mimada e cruel. Quando descobre que está perdendo homens, ele não pensa em investigar direito. Ele acusa a máfia indígena local, comandada por um cara chamado White Bull. E é aí que a confusão começa para valer. Viking, acreditando que está sendo atacado por White Bull, manda sequestrar o filho de um dos índios, como forma de recado. Só que isso é um erro grave. White Bull, um homem calado, sábio e respeitado entre o seu povo, não deixa passar em branco. A vingança vira um ciclo. Viking sequestra, White Bull revida e logo Querrou se transforma num campo de guerra silencioso coberto de neve. Enquanto isso, Nels segue a própria trilha, sem saber que está sendo o estopim dessa guerra toda. Ele só quer chegar no homem que mandou matar o filho. Só que para isso, ele precisa descobrir o nome do chefe verdadeiro. E para conseguir essa informação, ele recorre ao irmão do Speedo, um cara chamado Wingman, que acaba sendo o terceiro da lista. Depois que o Wingman também some, Viking entra em pânico e decide agir com mais violência. É aí que o filme começa a brincar com o contraste entre os dois personagens. De um lado, Nels, o homem comum, silencioso, que mata sem espetáculo. Do outro, Viking, o criminoso rico e exibido que se acha no controle, mas só piora tudo com cada decisão. O jeito como Viking trata as pessoas, inclusive o próprio filho, que ele tenta criar de forma perfeita e autoritária, mostra o quanto ele é desequilibrado. Em um desses momentos, Viking manda matar um dos homens dele porque acha que foi traído. É tudo uma grande bagunça de desconfiança e arrogância.
E enquanto ele tenta resolver o problema, Nels continua eliminando capangas um a um, deixando o cartel cada vez mais pequeno. No meio dessa confusão, o filme introduz dois policiais locais, Kim Dash e Jeep, que começam a desconfiar de que há algo muito estranho por trás das mortes em série. Só que eles não têm provas, e ninguém acredita que o assassino seja um senhor quieto que dirige um limpa-neves. A cidade, que era pacata, vira uma panela de pressão. O clima gelado e silencioso dá um contraste enorme com o caos que está se formando por baixo. Viking começa a preparar um ataque direto contra o White Bull e seus Mummings, achando que vai acabar com a guerra, mas na verdade só está piorando tudo. E Nels, por outro lado, vai se aproximando cada vez mais do nome que ele busca: Trevor Viking Callcott. Essa é uma história sobre até onde uma pessoa vai quando o que mais ama é tirado dela, e como isso pode transformar completamente alguém pacato em uma máquina de vingança gelada. Sem trocadilhos. Ok, talvez com um pouco de trocadilho, porque o filme se passa num lugar coberto de neve o tempo todo. A história gira em torno de Nels Coxman, um cara tranquilo, motorista de um limpa-neves numa cidadezinha gelada do Colorado chamada Kehoe. Ele é aquele tipo de homem que todo mundo conhece por ser calado, trabalhador e que nunca se mete em confusão. Vive uma vida simples com a esposa, Grace, e o filho, Kyle. Tudo parecia seguir num ritmo normal, até que a tragédia acontece. O filho dele é encontrado morto, aparentemente por overdose. Só que tem um detalhe: Kyle nunca usou drogas, e é aí que começa a revolta que move todo o filme. O Nels, que até então era um homem pacato e respeitado, entra num estado de choque, completamente destruído por dentro. A esposa dele não consegue lidar com a dor e acaba se afastando, deixando o Nels sozinho com o próprio desespero. Só que ele começa a desconfiar da história oficial da polícia. Ele sente que tem algo errado. E quando descobre que o filho foi assassinado por uma gangue de traficantes locais, o cara vira outra pessoa. Esquece aquele homem comum. Ele agora é um pai com sede de vingança. E é aí que muda completamente de tom. O Nels começa a caçar, um por um, os bandidos responsáveis pela morte do filho. Ele não é nenhum ex-policial, ex-militar ou assassino treinado. É literalmente um cara que dirige um limpa-neves. Só que o frio dele por dentro começa a combinar com o ambiente gelado em volta. Ele vai descobrindo os nomes dos bandidos, eliminando cada um de forma brutal e meticulosa, sem piedade. O jeito como ele faz isso tem até um certo humor negro, porque o filme mostra de forma quase irônica como aquele homem comum vai se transformando num justiceiro assustadoramente eficiente. A história começa em Kehoe, uma daquelas cidadezinhas pequenas enfiadas no meio das montanhas, geladas do Colorado. Tudo lá parece parado no tempo. As pessoas se conhecem, os problemas são sempre os mesmos e o frio é o grande protagonista. Nels é o típico cidadão exemplar. Ele trabalha como motorista de um limpa-neves e isso é levado a sério. O cara é responsável por manter as estradas abertas, enfrentando tempestades e aquele vento cortante que faz a gente tremer só de olhar. Ele é calado, disciplinado e parece satisfeito com a rotina. Vive com a esposa Grace e o filho Kyle, que trabalha no aeroporto local. Tudo indica que a vida dos Coxman é simples e pacífica. Nels até é homenageado como cidadão do ano por manter as estradas sempre transitáveis. E durante essa cerimônia dá pra ver que ele é aquele tipo de cara que não gosta de chamar a atenção. Fica todo desconfortável com os elogios, mas a gente percebe o orgulho discreto dele. O tipo de homem que acredita que o trabalho e a honestidade são o que seguram o mundo em pé. Mas essa calmaria não dura muito. Logo depois dessa homenagem, o filme dá uma virada brusca. O Kyle, o filho do Nels, é encontrado morto, aparentemente por overdose de heroína. A polícia aparece, faz o relatório e tudo parece se encaixar. Um jovem, drogas, tragédia. Mas Nels e Grace sabem que isso não faz sentido. O filho deles não usava drogas, não tinha esse tipo de envolvimento. Mesmo assim, a polícia trata o caso como encerrado. O Nels simplesmente desaba. Ele não entende, não aceita. A dor dele é tão silenciosa quanto o personagem. Não tem grito, não tem discurso, só aquele vazio. E é esse vazio que começa a corroer ele por dentro. A esposa dele, Grace, tenta lidar com a perda, mas o sofrimento consome o casamento. Ela entra em colapso emocional e, em certo ponto, simplesmente vai embora, deixando o Nels sozinho. O ritmo lento e frio dá um lugar a um ar de mistério. O Nels vai ao trabalho, tenta continuar a rotina,
mas ele tá só existindo. Até que um dia um cara aparece, um amigo do filho, completamente apavorado. Ele conta pro Nels que o Caio não morreu de overdose, que na verdade foi assassinado por engano, por uma gangue de traficantes locais. O filho teria sido confundido com outra pessoa e os caras deram uma overdose forçada nele para parecer acidente. Essa revelação é o ponto de virada. O que até então era só tristeza vira propósito. O Nels não é mais só um pai de luto. Ele agora tem uma missão. Ele pega o que pouco sabe, o nome de um dos envolvidos. A partir daí, ele começa a investigar por conta própria. Lembra, o cara é só um motorista de limpa-neves. Ele não tem arma, não tem experiência, não tem contatos com o submundo. Mas tem algo mais forte: determinação e nada a perder. O Nels rastreia o primeiro bandido, conhecido como Speedo. E a cena é bem interessante porque mostra o contraste. O Nels não tem o perfil de um matador. Ele é desajeitado, quase tímido, mas movido por uma força que ele mesmo não entende direito. Ele pega o cara, o leva até um galpão e exige respostas. E quando percebe que Speedo realmente participou da morte do filho, o cara mata ele. Friamente, sem hesitação. É a primeira morte. Depois disso, ele embala o corpo num arame, joga no rio, e o filme mostra na tela o nome de Speedo com uma cruz, como se fosse uma lápide simbólica. É um toque macabro, mas com um humor estranho, como se o próprio filme dissesse -1, e aí nasce o Justiceiro da Neve. Nels começa a investigar mais nomes, subindo a cadeia da gangue um por um. Ele não planeja tudo de forma sofisticada, é quase improviso, mas dá certo. E conforme vai matando os caras, a notícia começa a circular entre os criminosos. Alguém está caçando os homens do cartel. Enquanto isso, a polícia começa a ficar confusa, tentando entender quem está por trás das mortes, mas sem pistas claras. E o chefe da gangue, o Viking, acredita que os responsáveis são os rivais da máfia indígena local, o que vai gerar a confusão lá na frente. Depois de matar o primeiro bandido, o Speedo, o Nels percebe que o buraco é muito mais fundo. Ele entende que não foi apenas um grupo pequeno que matou o filho dele. É uma rede grande, com chefes, mensageiros e capangas. E cada um desses nomes leva a outro, como uma escada que ele vai subindo degrau por degrau até chegar ao topo. A diferença é que, em cada degrau, alguém acaba morto. Ele continua a caçada e agora o próximo alvo é o Limbo, outro integrante da quadrilha. O Nels consegue localizar o cara com uma mistura de sorte e persistência. A cena mostra ele entrando em locais suspeitos, observando, ouvindo conversas e se aproximando das pessoas certas sem chamar atenção. Tudo isso sem nenhuma experiência criminal, mas com uma frieza que impressiona. Ele sequestra um Limbo e dessa vez é ainda mais direto. Pergunta o que quer saber, escuta e depois o elimina. De novo, o nome do cara aparece na tela, acompanhado de uma cruz. E assim vai virando um padrão. Nels elimina um membro, descobre o próximo e segue. É quase como se fosse um checklist da vingança. Ele não age com pressa, mas também não hesita. O mais curioso é como o filme mostra esse processo com um certo humor, como se o próprio destino estivesse zombando de tudo aquilo. Mas enquanto Nels vai limpando os criminosos, o Viking, o chefão do cartel local, começa a perceber que algo muito estranho está acontecendo. Um a um, os homens dele estão desaparecendo e ninguém sabe quem está por trás das mortes. Viking é o completo oposto de Nels, arrogante, falastrão, neurótico, e acha que controla tudo. Ele acredita que é um gênio dos negócios, mas age como uma criança mimada e cruel. Quando descobre que está perdendo homens, ele não pensa em investigar direito. Ele acusa a máfia indígena local, comandada por um cara chamado White Bull. E é aí que a confusão começa para valer. Viking, acreditando que está sendo atacado por White Bull, manda sequestrar o filho de um dos índios, como forma de recado. Só que isso é um erro grave. White Bull, um homem calado, sábio e respeitado entre o seu povo, não deixa passar em branco. A vingança vira um ciclo. Viking sequestra, White Bull revida e logo Querrou se transforma num campo de guerra silencioso coberto de neve. Enquanto isso, Nels segue a própria trilha, sem saber que está sendo o estopim dessa guerra toda. Ele só quer chegar no homem que mandou matar o filho. Só que para isso, ele precisa descobrir o nome do chefe verdadeiro. E para conseguir essa informação, ele recorre ao irmão do Speedo, um cara chamado Wingman, que acaba sendo o terceiro da lista. Depois que o Wingman também some, Viking entra em pânico e decide agir com mais violência.
É aí que o filme começa a brincar com o contraste entre os dois personagens. De um lado, Nels, o homem comum, silencioso, que mata sem espetáculo. Do outro, Viking, o criminoso rico e exibido que se acha no controle, mas só piora tudo com cada decisão. O jeito como Viking trata as pessoas, inclusive o próprio filho, que ele tenta criar de forma perfeita e autoritária, mostra o quanto ele é desequilibrado. Em um desses momentos, Viking manda matar um dos homens dele porque acha que foi traído. É tudo uma grande bagunça de desconfiança e arrogância. E enquanto ele tenta resolver o problema, Nels continua eliminando capangas um a um, deixando o cartel cada vez mais pequeno. No meio dessa confusão, o filme introduz dois policiais locais, Kim Dash e Jeep, que começam a desconfiar de que há algo muito estranho por trás das mortes em série. Só que eles não têm provas, e ninguém acredita que o assassino seja um senhor quieto que dirige um limpa-neves. A cidade, que era pacata, vira uma panela de pressão. O clima gelado e silencioso dá um contraste enorme com o caos que está se formando por baixo. Viking começa a preparar um ataque direto contra o White Bull e seus mummies, achando que vai acabar com a guerra, mas na verdade só está piorando tudo. E Nels, por outro lado, vai se aproximando cada vez mais do nome que ele busca: Trevor Viking Callcott. Essa é uma história sobre até onde uma pessoa vai quando o que mais ama é tirado dela, e como isso pode transformar completamente alguém pacato em uma máquina de vingança gelada. Sem trocadilhos. Ok, talvez com um pouco de trocadilho, porque o filme se passa num lugar coberto de neve o tempo todo. A história gira em torno de Nels Coxman, um cara tranquilo, motorista de um limpa-neves numa cidadezinha gelada do Colorado chamado Kehoe. Ele é aquele tipo de homem que todo mundo conhece por ser calado, trabalhador e que nunca se mete em confusão. Vive uma vida simples com a esposa, Grace, e o filho, Kyle. Tudo parecia seguir num ritmo normal, até que a tragédia acontece. O filho dele é encontrado morto, aparentemente por overdose. Só que tem um detalhe: Kyle nunca usou drogas, e é aí que começa a revolta que move todo o filme. O Nels, que até então era um homem pacato e respeitado, entra num estado de choque, completamente destruído por dentro. A esposa dele não consegue lidar com a dor e acaba se afastando, deixando o Nels sozinho com o próprio desespero. Só que ele começa a desconfiar da história oficial da polícia. Ele sente que tem algo errado. E quando descobre que o filho foi assassinado por uma gangue de traficantes locais, o cara vira outra pessoa. Esquece aquele homem comum. Ele agora é um pai com sede de vingança. E é aí que muda completamente de tom. O Nels começa a caçar, um por um, os bandidos responsáveis pela morte do filho. Ele não é nenhum ex-policial, ex-militar ou assassino treinado. É literalmente um cara que dirige um limpa-neves. Só que o frio dele por dentro começa a combinar com o ambiente gelado em volta. Ele vai descobrindo os nomes dos bandidos, eliminando cada um de forma brutal e meticulosa, sem piedade. O jeito como ele faz isso tem até um certo humor negro, porque o filme mostra de forma quase irônica como aquele homem comum vai se transformando num justiceiro assustadoramente eficiente. A história começa em Kehoe, uma daquelas cidadezinhas pequenas enfiadas no meio das montanhas, geladas do Colorado. Tudo lá parece parado no tempo. As pessoas se conhecem, os problemas são sempre os mesmos e o frio é o grande protagonista. Nels é o típico cidadão exemplar. Ele trabalha como motorista de um limpa-neves e isso é levado a sério. O cara é responsável por manter as estradas abertas, enfrentando tempestades e aquele vento cortante que faz a gente tremer só de olhar. Ele é calado, disciplinado e parece satisfeito com a rotina. Vive com a esposa Grace e o filho Kyle, que trabalha no aeroporto local. Tudo indica que a vida dos Coxman é simples e pacífica. Nels até é homenageado como cidadão do ano por manter as estradas sempre transitáveis. E durante essa cerimônia dá pra ver que ele é aquele tipo de cara que não gosta de chamar a atenção. Fica todo desconfortável com os elogios, mas a gente percebe o orgulho discreto dele. O tipo de homem que acredita que o trabalho e a honestidade são o que seguram o mundo em pé. Mas essa calmaria não dura muito. Logo depois dessa homenagem, o filme dá uma virada brusca. O Kyle, o filho do Nels, é encontrado morto, aparentemente por overdose de heroína. A polícia aparece, faz o relatório e tudo parece se encaixar. Um jovem, drogas, tragédia. Mas Nels e Grace sabem que isso não faz sentido. O filho deles não usava drogas, não tinha esse tipo de envolvimento. Mesmo assim,
A polícia trata o caso como encerrado. O Nels simplesmente desaba. Ele não entende, não aceita. A dor dele é tão silenciosa quanto o personagem. Não tem grito, não tem discurso, só aquele vazio. E é esse vazio que começa a corroer ele por dentro. A esposa dele, Grace, tenta lidar com a perda, mas o sofrimento consome o casamento. Ela entra em colapso emocional e, em certo ponto, simplesmente vai embora, deixando o Nels sozinho. O ritmo lento e frio dá um lugar a um ar de mistério. O Nels vai ao trabalho, tenta continuar a rotina, mas ele está só existindo. Até que um dia um cara aparece, um amigo do filho, completamente apavorado. Ele conta pro Nels que o Kyle não morreu de overdose, que na verdade foi assassinado por engano, por uma gangue de traficantes locais. O filho teria sido confundido com outra pessoa e os caras deram uma overdose forçada nele para parecer acidente. Essa revelação é o ponto de virada. O que até então era só tristeza vira propósito. O Nels não é mais só um pai de luto. Ele agora tem uma missão. Ele pega o que pouco sabe, o nome de um dos envolvidos. A partir daí, ele começa a investigar por conta própria. Lembra, o cara é só um motorista de limpa-neves. Ele não tem arma, não tem experiência, não tem contatos com o submundo. Mas tem algo mais forte: determinação e nada a perder. O Nels rastreia o primeiro bandido, conhecido como Speedo. E a cena é bem interessante porque mostra o contraste. O Nels não tem o perfil de um matador. Ele é desajeitado, quase tímido, mas movido por uma força que ele mesmo não entende direito. Ele pega o cara, o leva até um galpão e exige respostas. E quando percebe que Speedo realmente participou da morte do filho, o cara mata ele. Friamente, sem hesitação. É a primeira morte. Depois disso, ele embala o corpo num arame, joga no rio e o filme mostra na tela o nome de Speedo com uma cruz, como se fosse uma lápide simbólica. É um toque macabro, mas com um humor estranho, como se o próprio filme dissesse -1, e aí nasce o Justiceiro da Neve. Nels começa a investigar mais nomes, subindo a cadeia da gangue um por um. Ele não planeja tudo de forma sofisticada, é quase improviso, mas dá certo. E conforme vai matando os caras, a notícia começa a circular entre os criminosos. Alguém está caçando os homens do cartel. Enquanto isso, a polícia começa a ficar confusa, tentando entender quem está por trás das mortes, mas sem pistas claras. E o chefe da gangue, o Viking, acredita que os responsáveis são os rivais da máfia indígena local, o que vai gerar a confusão lá na frente. Depois de matar o primeiro bandido, o Speedo, o Nels percebe que o buraco é muito mais fundo. Ele entende que não foi apenas um grupo pequeno que matou o filho dele. É uma rede grande, com chefes, mensageiros e capangas. E cada um desses nomes leva a outro, como uma escada que ele vai subindo degrau por degrau até chegar ao topo. A diferença é que, em cada degrau, alguém acaba morto. Ele continua a caçada e agora o próximo alvo é o Limbo, outro integrante da quadrilha. O Nels consegue localizar o cara com uma mistura de sorte e persistência. A cena mostra ele entrando em locais suspeitos, observando, ouvindo conversas e se aproximando das pessoas certas sem chamar atenção. Tudo isso sem nenhuma experiência criminal, mas com uma frieza que impressiona. Ele sequestra um Limbo e dessa vez é ainda mais direto. Pergunta o que quer saber, escuta e depois o elimina. De novo, o nome do cara aparece na tela, acompanhado de uma cruz. E assim vai virando um padrão. Nels elimina um membro, descobre o próximo e segue. É quase como se fosse um checklist da vingança. Ele não age com pressa, mas também não hesita. O mais curioso é como o filme mostra esse processo com um certo humor, como se o próprio destino estivesse zombando de tudo aquilo. Mas enquanto Nels vai limpando os criminosos, o Viking, o chefão do cartel local, começa a perceber que algo muito estranho está acontecendo. Um a um, os homens dele estão desaparecendo e ninguém sabe quem está por trás das mortes. Viking é o completo oposto de Nels, arrogante, falastrão, neurótico, e acha que controla tudo. Ele acredita que é um gênio dos negócios, mas age como uma criança mimada e cruel. Quando descobre que está perdendo homens, ele não pensa em investigar direito. Ele acusa a máfia indígena local, comandada por um cara chamado White Bull. E é aí que a confusão começa para valer. Viking, acreditando que está sendo atacado por White Bull, manda sequestrar o filho de um dos índios, como forma de recado. Só que isso é um erro grave. White Bull, um homem calado, sábio e respeitado entre o seu povo, não deixa passar em branco. A vingança vira um ciclo.
Viking sequestra, White Bull revida e logo Querrot se transforma num campo de guerra silencioso coberto de neve. Enquanto isso, Nels segue a própria trilha, sem saber que está sendo o estopim dessa guerra toda. Ele só quer chegar no homem que mandou matar o filho. Só que para isso, ele precisa descobrir o nome do chefe verdadeiro. E para conseguir essa informação, ele recorre ao irmão do Speedo, um cara chamado Wingman, que acaba sendo o terceiro da lista. Depois que o Wingman também some, Viking entra em pânico e decide agir com mais violência. É aí que o filme começa a brincar com o contraste entre os dois personagens. De um lado, Nels, o homem comum, silencioso, que mata sem espetáculo. Do outro, Viking, o criminoso rico e exibido que se acha no controle, mas só piora tudo com cada decisão. O jeito como Viking trata as pessoas, inclusive o próprio filho, que ele tenta criar de forma perfeita e autoritária, mostra o quanto ele é desequilibrado. Em um desses momentos, Viking manda matar um dos homens dele porque acha que foi traído. É tudo uma grande bagunça de desconfiança e arrogância. E enquanto ele tenta resolver o problema, Nels continua eliminando capangas um a um, deixando o cartel cada vez mais pequeno. No meio dessa confusão, o filme introduz dois policiais locais, Kim Dash e Jeep, que começam a desconfiar de que há algo muito estranho por trás das mortes em série. Só que eles não têm provas, e ninguém acredita que o assassino seja um senhor quieto que dirige um limpa-neves. A cidade, que era pacata, vira uma panela de pressão. O clima gelado e silencioso dá um contraste enorme com o caos que está se formando por baixo. Viking começa a preparar um ataque direto contra o White Bull e seus mummies, achando que vai acabar com a guerra, mas na verdade só está piorando tudo. E Nels, por outro lado, vai se aproximando cada vez mais do nome que ele busca: Trevor Viking Callcott. Essa é uma história sobre até onde uma pessoa vai quando o que mais ama é tirado dela, e como isso pode transformar completamente alguém pacato em uma máquina de vingança gelada, sem trocadilhos. Ok, talvez com um pouco de trocadilho, porque o filme se passa num lugar coberto de neve o tempo todo. A história gira em torno de Nels Kaxman, um cara tranquilo, motorista de um limpa-neves numa cidadezinha gelada do Colorado chamada Querrot. Ele é aquele tipo de homem que todo mundo conhece por ser calado, trabalhador e que nunca se mete em confusão. Vive uma vida simples com a esposa, Grace, e o filho, Kyle. Tudo parecia seguir num ritmo normal, até que a tragédia acontece. O filho dele é encontrado morto, aparentemente por overdose. Só que tem um detalhe: Kyle nunca usou drogas. E é aí que começa a revolta que move todo o filme. O Nels, que até então era um homem pacato e respeitado, entra num estado de choque, completamente destruído por dentro. A esposa dele não consegue lidar com a dor e acaba se afastando, deixando o Nels sozinho com o próprio desespero. Só que ele começa a desconfiar da história oficial da polícia. Ele sente que tem algo errado. E quando descobre que o filho foi assassinado por uma gangue de traficantes locais, o cara vira outra pessoa. Esquece aquele homem comum. Ele agora é um pai com sede de vingança. E é aí que muda completamente de tom. O Nels começa a caçar, um por um, os bandidos responsáveis pela morte do filho. Ele não é nenhum ex-policial, ex-militar ou assassino treinado. É literalmente um cara que dirige um limpa-neves. Só que o frio dele por dentro começa a combinar com o ambiente gelado em volta. Ele vai descobrindo os nomes dos bandidos, eliminando cada um de forma brutal e meticulosa, sem piedade. O jeito como ele faz isso tem até um certo humor negro, porque o filme mostra de forma quase irônica como aquele homem comum vai se transformando num justiceiro assustadoramente eficiente. A história começa em Querrot, uma daquelas cidadezinhas pequenas enfiadas no meio das montanhas, geladas do Colorado. Tudo lá parece parado no tempo. As pessoas se conhecem, os problemas são sempre os mesmos e o frio é o grande protagonista. Nels é o típico cidadão exemplar. Ele trabalha como motorista de um limpa-neves e isso é levado a sério. O cara é responsável por manter as estradas abertas, enfrentando tempestades e aquele vento cortante que faz a gente tremer só de olhar. Ele é calado, disciplinado e parece satisfeito com a rotina. Vive com a esposa Grace e o filho Kyle, que trabalha no aeroporto local. Tudo indica que a vida dos Kaxman é simples e pacífica. Nels até é homenageado como cidadão do ano por manter as estradas sempre transitáveis. E durante essa cerimônia dá pra ver que ele é aquele tipo de cara que não gosta de chamar atenção. Fica todo desconfortável com os elogios,
mas a gente percebe o orgulho discreto dele. O tipo de homem que acredita que o trabalho e a honestidade são o que seguram o mundo em pé. Mas essa calmaria não dura muito. Logo depois dessa homenagem, o filme dá uma virada brusca. O Kyle, o filho do Nels, é encontrado morto, aparentemente por overdose de heroína. A polícia aparece, faz o relatório e tudo parece se encaixar. Um jovem, drogas, tragédia. Mas Nels e Grace sabem que isso não faz sentido. O filho deles não usava drogas, não tinha esse tipo de envolvimento. Mesmo assim, a polícia trata o caso como encerrado. O Nels simplesmente desaba. Ele não entende, não aceita. A dor dele é tão silenciosa quanto o personagem. Não tem grito, não tem discurso, só aquele vazio. E é esse vazio que começa a corroer ele por dentro. A esposa dele, Grace, tenta lidar com a perda, mas o sofrimento consome o casamento. Ela entra em colapso emocional e, em certo ponto, simplesmente vai embora, deixando o Nels sozinho. O ritmo lento e frio dá um lugar a um ar de mistério. O Nels vai ao trabalho, tenta continuar a rotina, mas ele está só existindo. Até que um dia um cara aparece, um amigo do filho, completamente apavorado. Ele conta pro Nels que o Kyle não morreu de overdose, que na verdade foi assassinado por engano, por uma gangue de traficantes locais. O filho teria sido confundido com outra pessoa e os caras deram uma overdose forçada nele para parecer acidente. Essa revelação é o ponto de virada. O que até então era só tristeza vira propósito. O Nels não é mais só um pai de luto. Ele agora tem uma missão. Ele pega o que pouco sabe, o nome de um dos envolvidos. A partir daí, ele começa a investigar por conta própria. Lembra, o cara é só um motorista de limpa-neves. Ele não tem arma, não tem experiência, não tem contatos com o submundo. Mas tem algo mais forte: determinação e nada a perder. O Nels rastreia o primeiro bandido, conhecido como Speedo. E a cena é bem interessante porque mostra o contraste. O Nels não tem o perfil de um matador. Ele é desajeitado, quase tímido, mas movido por uma força que ele mesmo não entende direito. Ele pega o cara, o leva até um galpão e exige respostas. E quando percebe que Speedo realmente participou da morte do filho, o cara mata ele. Friamente, sem hesitação. É a primeira morte. Depois disso, ele embala o corpo num arame, joga no rio e o filme mostra na tela o nome de Speedo com uma cruz, como se fosse uma lápide simbólica. É um toque macabro, mas com um humor estranho, como se o próprio filme dissesse -1, e aí nasce o Justiceiro da Neve. Nels começa a investigar mais nomes, subindo a cadeia da gangue um por um. Ele não planeja tudo de forma sofisticada, é quase improviso, mas dá certo. E conforme vai matando os caras, a notícia começa a circular entre os criminosos. Alguém está caçando os homens do cartel. Enquanto isso, a polícia começa a ficar confusa, tentando entender quem está por trás das mortes, mas sem pistas claras. E o chefe da gangue, o Viking, acredita que os responsáveis são os rivais da máfia indígena local, o que vai gerar a confusão lá na frente. Depois de matar o primeiro bandido, o Speedo, o Nels percebe que o buraco é muito mais fundo. Ele entende que não foi apenas um grupo pequeno que matou o filho dele. É uma rede grande, com chefes, mensageiros e capangas. E cada um desses nomes leva a outro, como uma escada que ele vai subindo degrau por degrau até chegar ao topo. A diferença é que, em cada degrau, alguém acaba morto. Ele continua a caçada e agora o próximo alvo é o Limbo, outro integrante da quadrilha. O Nels consegue localizar o cara com uma mistura de sorte e persistência. A cena mostra ele entrando em locais suspeitos, observando, ouvindo conversas e se aproximando das pessoas certas sem chamar atenção. Tudo isso sem nenhuma experiência criminal, mas com uma frieza que impressiona. Ele sequestra um Limbo e dessa vez é ainda mais direto. Pergunta o que quer saber, escuta e depois o elimina. De novo, o nome do cara aparece na tela, acompanhado de uma cruz. E assim vai virando um padrão. Nels elimina um membro, descobre o próximo e segue. É quase como se fosse um checklist da vingança. Ele não age com pressa, mas também não hesita. O mais curioso é como o filme mostra esse processo com um certo humor, como se o próprio destino estivesse zombando de tudo aquilo. Mas enquanto Nels vai limpando os criminosos, o Viking, o chefão do cartel local, começa a perceber que algo muito estranho está acontecendo. Um a um, os homens dele estão desaparecendo e ninguém sabe quem está por trás das mortes. Viking é o completo oposto de Nels, arrogante, falastrão, neurótico e acha que controla tudo.
Ele acredita que é um gênio dos negócios, mas age como uma criança mimada e cruel. Quando descobre que está perdendo homens, ele não pensa em investigar direito. Ele acusa a máfia indígena local, comandada por um cara chamado White Bull. E é aí que a confusão começa para valer. Viking, acreditando que está sendo atacado por White Bull, manda sequestrar o filho de um dos índios, como forma de recado. Só que isso é um erro grave. White Bull, um homem calado, sábio e respeitado entre o seu povo, não deixa passar em branco. A vingança vira um ciclo. Viking sequestra, White Bull revida e logo Querrou se transforma num campo de guerra silencioso coberto de neve. Enquanto isso, Nell segue a própria trilha, sem saber que está sendo o estopim dessa guerra toda. Ele só quer chegar no homem que mandou matar o filho. Só que para isso, ele precisa descobrir o nome do chefe verdadeiro. E para conseguir essa informação, ele recorre ao irmão do Speedo, um cara chamado Wingman, que acaba sendo o terceiro da lista. Depois que o Wingman também some, Viking entra em pânico e decide agir com mais violência. É aí que o filme começa a brincar com o contraste entre os dois personagens. De um lado, Nels, o homem comum, silencioso, que mata sem espetáculo. Do outro, Viking, o criminoso rico e exibido que se acha no controle, mas só piora tudo com cada decisão. O jeito como Viking trata as pessoas, inclusive o próprio filho, que ele tenta criar de forma perfeita e autoritária, mostra o quanto ele é desequilibrado. Em um desses momentos, Viking manda matar um dos homens dele porque acha que foi traído. É tudo uma grande bagunça de desconfiança e arrogância. E enquanto ele tenta resolver o problema, Nels continua eliminando capangas um a um, deixando o cartel cada vez mais pequeno. No meio dessa confusão, o filme introduz dois policiais locais, Kim Dash e Jeep, que começam a desconfiar de que há algo muito estranho por trás das mortes em série. Só que eles não têm provas, e ninguém acredita que o assassino seja um senhor quieto que dirige um limpa-neves. A cidade, que era pacata, vira uma panela de pressão. O clima gelado e silencioso dá um contraste enorme com o caos que está se formando por baixo. Viking começa a preparar um ataque direto contra o White Bull e seus homens, achando que vai acabar com a guerra, mas na verdade só está piorando tudo. E Nels, por outro lado, vai se aproximando cada vez mais do nome que ele busca: Trevor Viking Callcott. Essa é uma história sobre até onde uma pessoa vai quando o que mais ama é tirado dela, e como isso pode transformar completamente alguém pacato em uma máquina de vingança gelada, sem trocadilhos. Ok, talvez com um pouco de trocadilho, porque o filme se passa num lugar coberto de neve o tempo todo. A história gira em torno de Nels Kaxman, um cara tranquilo, motorista de um limpa-neves numa cidadezinha gelada do Colorado chamada Querrou. Ele é aquele tipo de homem que todo mundo conhece por ser calado, trabalhador e que nunca se mete em confusão. Vive uma vida simples com a esposa, Grace, e o filho, Kyle. Tudo parecia seguir num ritmo normal, até que a tragédia acontece. O filho dele é encontrado morto, aparentemente por overdose. Só que tem um detalhe: Kyle nunca usou drogas. E é aí que começa a revolta que move todo o filme. O Nels, que até então era um homem pacato e respeitado, entra num estado de choque, completamente destruído por dentro. A esposa dele não consegue lidar com a dor e acaba se afastando, deixando o Nels sozinho com o próprio desespero. Só que ele começa a desconfiar da história oficial da polícia. Ele sente que tem algo errado. E quando descobre que o filho foi assassinado por uma gangue de traficantes locais, o cara vira outra pessoa. Esquece aquele homem comum. Ele agora é um pai com sede de vingança. E é aí que muda completamente de tom. O Nels começa a caçar, um por um, os bandidos responsáveis pela morte do filho. Ele não é nenhum ex-policial, ex-militar ou assassino treinado. É literalmente um cara que dirige um limpa-neves. Só que o frio dele por dentro começa a combinar com o ambiente gelado em volta. Ele vai descobrindo os nomes dos bandidos, eliminando cada um de forma brutal e meticulosa, sem piedade. O jeito como ele faz isso tem até um certo humor negro, porque o filme mostra de forma quase irônica como aquele homem comum vai se transformando num justiceiro assustadoramente eficiente. A história começa em Querrou, uma daquelas cidadezinhas pequenas enfiadas no meio das montanhas, geladas do Colorado. Tudo lá parece parado no tempo. As pessoas se conhecem, os problemas são sempre os mesmos e o frio é o grande protagonista. Nels é o típico cidadão exemplar. Ele trabalha como motorista de um limpa-neves e isso é levado a sério.
O cara é responsável por manter as estradas abertas, enfrentando tempestades e aquele vento cortante que faz a gente tremer só de olhar. Ele é calado, disciplinado e parece satisfeito com a rotina. Vive com a esposa Gracie e o filho Kyle, que trabalha no aeroporto local. Tudo indica que a vida dos Coxman é simples e pacífica. Nels até é homenageado como cidadão do ano por manter as estradas sempre transitáveis. E durante essa cerimônia dá pra ver que ele é aquele tipo de cara que não gosta de chamar atenção. Fica todo desconfortável com os elogios, mas a gente percebe o orgulho discreto dele. O tipo de homem que acredita que o trabalho e a honestidade são o que seguram o mundo em pé. Mas essa calmaria não dura muito. Logo depois dessa homenagem, o filme dá uma virada brusca. O Kyle, o filho do Nels, é encontrado morto, aparentemente por overdose de heroína. A polícia aparece, faz o relatório e tudo parece se encaixar. Um jovem, drogas, tragédia. Mas Nels e Gracie sabem que isso não faz sentido. O filho deles não usava drogas, não tinha esse tipo de envolvimento. Mesmo assim, a polícia trata o caso como encerrado. O Nels simplesmente desaba. Ele não entende, não aceita. A dor dele é tão silenciosa quanto o personagem. Não tem grito, não tem discurso, só aquele vazio. E é esse vazio que começa a corroer ele por dentro. A esposa dele, Gracie, tenta lidar com a perda, mas o sofrimento consome o casamento. Ela entra em colapso emocional e, em certo ponto, simplesmente vai embora, deixando o Nels sozinho. O ritmo lento e frio dá um lugar a um ar de mistério. O Nels vai ao trabalho, tenta continuar a rotina, mas ele está só existindo. Até que um dia um cara aparece, um amigo do filho, completamente apavorado. Ele conta pro Nels que o Kyle não morreu de overdose, que na verdade foi assassinado por engano, por uma gangue de traficantes locais. O filho teria sido confundido com outra pessoa e os caras deram uma overdose forçada nele para parecer acidente. Essa revelação é o ponto de virada. O que até então era só tristeza vira propósito. O Nels não é mais só um pai de luto. Ele agora tem uma missão. Ele pega o que pouco sabe, o nome de um dos envolvidos. A partir daí, ele começa a investigar por conta própria. Lembra, o cara é só um motorista de limpa-neves. Ele não tem arma, não tem experiência, não tem contatos com o submundo. Mas tem algo mais forte: determinação e nada a perder. O Nels rastreia o primeiro bandido, conhecido como Speedo. E a cena é bem interessante porque mostra o contraste. O Nels não tem o perfil de um matador. Ele é desajeitado, quase tímido, mas movido por uma força que ele mesmo não entende direito. Ele pega o cara, o leva até um galpão e exige respostas. E quando percebe que Speedo realmente participou da morte do filho, o cara mata ele. Friamente, sem hesitação. É a primeira morte. Depois disso, ele embala o corpo num arame, joga no rio e o filme mostra na tela o nome de Speedo com uma cruz, como se fosse uma lápide simbólica. É um toque macabro, mas com um humor estranho, como se o próprio filme dissesse -1, e aí nasce o Justiceiro da Neve. Nels começa a investigar mais nomes, subindo a cadeia da gangue um por um. Ele não planeja tudo de forma sofisticada, é quase improviso, mas dá certo. E conforme vai matando os caras, a notícia começa a circular entre os criminosos. Alguém está caçando os homens do cartel. Enquanto isso, a polícia começa a ficar confusa, tentando entender quem está por trás das mortes, mas sem pistas claras. E o chefe da gangue, o Viking, acredita que os responsáveis são os rivais da máfia indígena local, o que vai gerar a confusão lá na frente. Depois de matar o primeiro bandido, o Speedo, o Nels percebe que o buraco é muito mais fundo. Ele entende que não foi apenas um grupo pequeno que matou o filho dele. É uma rede grande, com chefes, mensageiros e capangas. E cada um desses nomes leva a outro, como uma escada que ele vai subindo degrau por degrau até chegar ao topo. A diferença é que, em cada degrau, alguém acaba morto. Ele continua a caçada e agora o próximo alvo é o Limbo, outro integrante da quadrilha. O Nels consegue localizar o cara com uma mistura de sorte e persistência. A cena mostra ele entrando em locais suspeitos, observando, ouvindo conversas e se aproximando das pessoas certas sem chamar atenção. Tudo isso sem nenhuma experiência criminal, mas com uma frieza que impressiona. Ele sequestra um Limbo e dessa vez é ainda mais direto. Pergunta o que quer saber, escuta e depois o elimina. De novo, o nome do cara aparece na tela, acompanhado de uma cruz. E assim vai virando um padrão. Nels elimina um membro,
descobre o próximo e segue. É quase como se fosse um checklist da vingança. Ele não age com pressa, mas também não hesita. O mais curioso é como o filme mostra esse processo com um certo humor, como se o próprio destino estivesse zombando de tudo aquilo. Mas enquanto Nels vai limpando os criminosos, o Viking, o chefão do cartel local, começa a perceber que algo muito estranho está acontecendo. Um a um, os homens dele estão desaparecendo e ninguém sabe quem está por trás das mortes. Viking é o completo oposto de Nels, arrogante, falastrão, neurótico e acha que controla tudo. Ele acredita que é um gênio dos negócios, mas age como uma criança mimada e cruel. Quando descobre que está perdendo homens, ele não pensa em investigar direito. Ele acusa a máfia indígena local, comandada por um cara chamado White Bull. E é aí que a confusão começa para valer. Viking, acreditando que está sendo atacado por White Bull, manda sequestrar o filho de um dos índios, como forma de recado. Só que isso é um erro grave. White Bull, um homem calado, sábio e respeitado entre o seu povo, não deixa passar em branco. A vingança vira um ciclo. Viking sequestra, White Bull revida e logo Querrot se transforma num campo de guerra silencioso coberto de neve. Enquanto isso, Nels segue a própria trilha, sem saber que está sendo o estopim dessa guerra toda. Ele só quer chegar no homem que mandou matar o filho. Só que para isso, ele precisa descobrir o nome do chefe verdadeiro. E para conseguir essa informação, ele recorre ao irmão do Speedo, um cara chamado Wingman, que acaba sendo o terceiro da lista. Depois que o Wingman também some, Viking entra em pânico e decide agir com mais violência. É aí que o filme começa a brincar com o contraste entre os dois personagens. De um lado, Nels, o homem comum, silencioso, que mata sem espetáculo. Do outro, Viking, o criminoso rico e exibido que se acha no controle, mas só piora tudo com cada decisão. O jeito como Viking trata as pessoas, inclusive o próprio filho, que ele tenta criar de forma perfeita e autoritária, mostra o quanto ele é desequilibrado. Em um desses momentos, Viking manda matar um dos homens dele porque acha que foi traído. É tudo uma grande bagunça de desconfiança e arrogância. E enquanto ele tenta resolver o problema, Nels continua eliminando capangas um a um, deixando o cartel cada vez mais pequeno. No meio dessa confusão, o filme introduz dois policiais locais, Kim Dash e Jeep, que começam a desconfiar de que há algo muito estranho por trás das mortes em série. Só que eles não têm provas, e ninguém acredita que o assassino seja um senhor quieto que dirige um limpa-neves. A cidade, que era pacata, vira uma panela de pressão. O clima gelado e silencioso dá um contraste enorme com o caos que está se formando por baixo. Viking começa a preparar um ataque direto contra o White Bull e seus mamens, achando que vai acabar com a guerra, mas na verdade só está piorando tudo. E Nels, por outro lado, vai se aproximando cada vez mais do nome que ele busca: Trevor Viking Callcott. Essa é uma história sobre até onde uma pessoa vai quando o que mais ama é tirado dela, e como isso pode transformar completamente alguém pacato em uma máquina de vingança gelada. Sem trocadilhos. Ok, talvez com um pouco de trocadilho, porque o filme se passa num lugar coberto de neve o tempo todo. A história gira em torno de Nels Kaxman, um cara tranquilo, motorista de um limpa-neves numa cidadezinha gelada do Colorado chamada Querrot. Ele é aquele tipo de homem que todo mundo conhece por ser calado, trabalhador e que nunca se mete em confusão. Vive uma vida simples com a esposa, Grace, e o filho, Kyle. Tudo parecia seguir num ritmo normal, até que a tragédia acontece. O filho dele é encontrado morto, aparentemente por overdose. Só que tem um detalhe: Kyle nunca usou drogas. E é aí que começa a revolta que move todo o filme. O Nels, que até então era um homem pacato e respeitado, entra num estado de choque, completamente destruído por dentro. A esposa dele não consegue lidar com a dor e acaba se afastando, deixando o Nels sozinho com o próprio desespero. Só que ele começa a desconfiar da história oficial da polícia. Ele sente que tem algo errado. E quando descobre que o filho foi assassinado por uma gangue de traficantes locais, o cara vira outra pessoa. Esquece aquele homem comum. Ele agora é um pai com sede de vingança. E é aí que muda completamente de tom. O Nels começa a caçar, um por um, os bandidos responsáveis pela morte do filho. Ele não é nenhum ex-policial, ex-militar ou assassino treinado. É literalmente um cara que dirige um limpa-neves. Só que o frio dele por dentro começa a combinar com o ambiente gelado em volta.
Ele vai descobrindo os nomes dos bandidos, eliminando cada um de forma brutal e meticulosa, sem piedade. O jeito como ele faz isso tem até um certo humor negro, porque o filme mostra de forma quase irônica como aquele homem comum vai se transformando num justiceiro assustadoramente eficiente. A história começa em Kehoe, uma daquelas cidadezinhas pequenas enfiadas no meio das montanhas, geladas do Colorado. Tudo lá parece parado no tempo. As pessoas se conhecem, os problemas são sempre os mesmos e o frio é o grande protagonista. Nels é o típico cidadão exemplar. Ele trabalha como motorista de um limpa-neves e isso é levado a sério. O cara é responsável por manter as estradas abertas, enfrentando tempestades e aquele vento cortante que faz a gente tremer só de olhar. Ele é calado, disciplinado e parece satisfeito com a rotina. Vive com a esposa Gracie e o filho Kyle, que trabalha no aeroporto local. Tudo indica que a vida dos Coxman é simples e pacífica. Nels até é homenageado como cidadão do ano por manter as estradas sempre transitáveis. E durante essa cerimônia dá pra ver que ele é aquele tipo de cara que não gosta de chamar atenção. Fica todo desconfortável com os elogios, mas a gente percebe o orgulho discreto dele. O tipo de homem que acredita que o trabalho e a honestidade são o que seguram o mundo em pé. Mas essa calmaria não dura muito. Logo depois dessa homenagem, o filme dá uma virada brusca. O Kyle, o filho do Nels, é encontrado morto, aparentemente por overdose de heroína. A polícia aparece, faz o relatório e tudo parece se encaixar. Um jovem, drogas, tragédia. Mas Nels e Gracie sabem que isso não faz sentido. O filho deles não usava drogas, não tinha esse tipo de envolvimento. Mesmo assim, a polícia trata o caso como encerrado. O Nels simplesmente desaba. Ele não entende, não aceita. A dor dele é tão silenciosa quanto o personagem. Não tem grito, não tem discurso, só aquele vazio. E é esse vazio que começa a corroer ele por dentro. A esposa dele, Gracie, tenta lidar com a perda, mas o sofrimento consome o casamento. Ela entra em colapso emocional e, em certo ponto, simplesmente vai embora, deixando o Nels sozinho. O ritmo lento e frio dá um lugar a um ar de mistério. O Nels vai ao trabalho, tenta continuar a rotina, mas ele está só existindo. Até que um dia um cara aparece, um amigo do filho, completamente apavorado. Ele conta pro Nels que o Kyle não morreu de overdose, que na verdade foi assassinado por engano, por uma gangue de traficantes locais. O filho teria sido confundido com outra pessoa e os caras deram uma overdose forçada nele para parecer acidente. Essa revelação é o ponto de virada. O que até então era só tristeza vira propósito. O Nels não é mais só um pai de luto. Ele agora tem uma missão. Ele pega o que pouco sabe, o nome de um dos envolvidos. A partir daí, ele começa a investigar por conta própria. Lembra, o cara é só um motorista de limpa-neves. Ele não tem arma, não tem experiência, não tem contatos com o submundo. Mas tem algo mais forte: determinação e nada a perder. O Nels rastreia o primeiro bandido, conhecido como Speedo. E a cena é bem interessante porque mostra o contraste. O Nels não tem o perfil de um matador. Ele é desajeitado, quase tímido, mas movido por uma força que ele mesmo não entende direito. Ele pega o cara, o leva até um galpão e exige respostas. E quando percebe que Speedo realmente participou da morte do filho, o cara mata ele. Friamente, sem hesitação. É a primeira morte. Depois disso, ele embala o corpo num arame, joga no rio e o filme mostra na tela o nome de Speedo com uma cruz, como se fosse uma lápide simbólica. É um toque macabro, mas com um humor estranho, como se o próprio filme dissesse -1, e aí nasce o Justiceiro da Neve. Nels começa a investigar mais nomes, subindo a cadeia da gangue um por um. Ele não planeja tudo de forma sofisticada, é quase improviso, mas dá certo. E conforme vai matando os caras, a notícia começa a circular entre os criminosos. Alguém está caçando os homens do cartel. Enquanto isso, a polícia começa a ficar confusa, tentando entender quem está por trás das mortes, mas sem pistas claras. E o chefe da gangue, o Viking, acredita que os responsáveis são os rivais da máfia indígena local, o que vai gerar a confusão lá na frente. Depois de matar o primeiro bandido, o Speedo, o Nels percebe que o buraco é muito mais fundo. Ele entende que não foi apenas um grupo pequeno que matou o filho dele. É uma rede grande, com chefes, mensageiros e capangas. E cada um desses nomes leva a outro, como uma escada que ele vai subindo degrau por degrau até chegar ao topo. A diferença é que, em cada degrau, alguém acaba morto. Ele continua a caçada,
E agora o próximo alvo é o Limbo, outro integrante da quadrilha. O Nels consegue localizar o cara com uma mistura de sorte e persistência. A cena mostra ele entrando em locais suspeitos, observando, ouvindo conversas e se aproximando das pessoas certas sem chamar atenção. Tudo isso sem nenhuma experiência criminal, mas com uma frieza que impressiona. Ele sequestra um Limbo e dessa vez é ainda mais direto. Pergunta o que quer saber, escuta e depois o elimina. De novo, o nome do cara aparece na tela, acompanhado de uma cruz. E assim vai virando um padrão. Nels elimina um membro, descobre o próximo e segue. É quase como se fosse um checklist da vingança. Ele não age com pressa, mas também não hesita. O mais curioso é como o filme mostra esse processo com um certo humor, como se o próprio destino estivesse zombando de tudo aquilo. Mas enquanto Nels vai limpando os criminosos, o Viking, o chefão do cartel local, começa a perceber que algo muito estranho está acontecendo. Um a um, os homens dele estão desaparecendo e ninguém sabe quem está por trás das mortes. Viking é o completo oposto de Nels, arrogante, falastrão, neurótico e acha que controla tudo. Ele acredita que é um gênio dos negócios, mas age como uma criança mimada e cruel. Quando descobre que está perdendo homens, ele não pensa em investigar direito. Ele acusa a máfia indígena local, comandada por um cara chamado White Bull. E é aí que a confusão começa para valer. Viking, acreditando que está sendo atacado por White Bull, manda sequestrar o filho de um dos índios, como forma de recado. Só que isso é um erro grave. White Bull, um homem calado, sábio e respeitado entre o seu povo, não deixa passar em branco. A vingança vira um ciclo. Viking sequestra, White Bull revida e logo Querrou se transforma num campo de guerra silencioso coberto de neve. Enquanto isso, Nels segue a própria trilha, sem saber que está sendo o estopim dessa guerra toda. Ele só quer chegar no homem que mandou matar o filho. Só que para isso, ele precisa descobrir o nome do chefe verdadeiro. E para conseguir essa informação, ele recorre ao irmão do Speedo, um cara chamado Wingman, que acaba sendo o terceiro da lista. Depois que o Wingman também some, Viking entra em pânico e decide agir com mais violência. É aí que o filme começa a brincar com o contraste entre os dois personagens. De um lado, Nels, o homem comum, silencioso, que mata sem espetáculo. Do outro, Viking, o criminoso rico e exibido que se acha no controle, mas só piora tudo com cada decisão. O jeito como Viking trata as pessoas, inclusive o próprio filho, que ele tenta criar de forma perfeita e autoritária, mostra o quanto ele é desequilibrado. Em um desses momentos, Viking manda matar um dos homens dele porque acha que foi traído. É tudo uma grande bagunça de desconfiança e arrogância. E enquanto ele tenta resolver o problema, Nels continua eliminando capangas um a um, deixando o cartel cada vez mais pequeno. No meio dessa confusão, o filme introduz dois policiais locais, Kim Dash e Jeep, que começam a desconfiar de que há algo muito estranho por trás das mortes em série. Só que eles não têm provas, e ninguém acredita que o assassino seja um senhor quieto que dirige um limpa-neves. A cidade, que era pacata, vira uma panela de pressão. O clima gelado e silencioso dá um contraste enorme com o caos que está se formando por baixo. Viking começa a preparar um ataque direto contra o White Bull e seus mamens, achando que vai acabar com a guerra, mas na verdade só está piorando tudo. E Nels, por outro lado, vai se aproximando cada vez mais do nome que ele busca: Trevor Viking Calcott. Essa é uma história sobre até onde uma pessoa vai quando o que mais ama é tirado dela, e como isso pode transformar completamente alguém pacato em uma máquina de vingança gelada, sem trocadilhos. Ok, talvez com um pouco de trocadilho, porque o filme se passa num lugar coberto de neve o tempo todo. A história gira em torno de Nels Kaxman, um cara tranquilo, motorista de um limpa-neves numa cidadezinha gelada do Colorado chamada Querrou. Ele é aquele tipo de homem que todo mundo conhece por ser calado, trabalhador e que nunca se mete em confusão. Vive uma vida simples com a esposa, Grace, e o filho, Kyle. Tudo parecia seguir num ritmo normal, até que a tragédia acontece. O filho dele é encontrado morto, aparentemente por overdose. Só que tem um detalhe: Kyle nunca usou drogas. E é aí que começa a revolta que move todo o filme. O Nels, que até então era um homem pacato e respeitado, entra num estado de choque, completamente destruído por dentro. A esposa dele não consegue lidar com a dor e acaba se afastando, deixando o Nels sozinho com o próprio desespero.
Só que ele começa a desconfiar da história oficial da polícia. Ele sente que tem algo errado. E quando descobre que o filho foi assassinado por uma gangue de traficantes locais, o cara vira outra pessoa. Esquece aquele homem comum. Ele agora é um pai com sede de vingança. E é aí que muda completamente de tom. O Nels começa a caçar, um por um, os bandidos responsáveis pela morte do filho. Ele não é nenhum ex-policial, ex-militar ou assassino treinado. É literalmente um cara que dirige um limpa-neves. Só que o frio dele por dentro começa a combinar com o ambiente gelado em volta. Ele vai descobrindo os nomes dos bandidos, eliminando cada um de forma brutal e meticulosa, sem piedade. O jeito como ele faz isso tem até um certo humor negro, porque o filme mostra de forma quase irônica como aquele homem comum vai se transformando num justiceiro assustadoramente eficiente. A história começa em Kehoe, uma daquelas cidadezinhas pequenas enfiadas no meio das montanhas, geladas do Colorado. Tudo lá parece parado no tempo. As pessoas se conhecem, os problemas são sempre os mesmos e o frio é o grande protagonista. Nels é o típico cidadão exemplar. Ele trabalha como motorista de um limpa-neves e isso é levado a sério. O cara é responsável por manter as estradas abertas, enfrentando tempestades e aquele vento cortante que faz a gente tremer só de olhar. Ele é calado, disciplinado e parece satisfeito com a rotina. Vive com a esposa Gracie e o filho Kyle, que trabalha no aeroporto local. Tudo indica que a vida dos Coxman é simples e pacífica. Nels até é homenageado como cidadão do ano por manter as estradas sempre transitáveis. E durante essa cerimônia dá pra ver que ele é aquele tipo de cara que não gosta de chamar a atenção. Fica todo desconfortável com os elogios, mas a gente percebe o orgulho discreto dele. O tipo de homem que acredita que o trabalho e a honestidade são o que seguram o mundo em pé. Mas essa calmaria não dura muito. Logo depois dessa homenagem, o filme dá uma virada brusca. O Kyle, o filho do Nels, é encontrado morto, aparentemente por overdose de heroína. A polícia aparece, faz o relatório e tudo parece se encaixar. Um jovem, drogas, tragédia. Mas Nels e Gracie sabem que isso não faz sentido. O filho deles não usava drogas, não tinha esse tipo de envolvimento. Mesmo assim, a polícia trata o caso como encerrado. O Nels simplesmente desaba. Ele não entende, não aceita. A dor dele é tão silenciosa quanto o personagem. Não tem grito, não tem discurso, só aquele vazio. E é esse vazio que começa a corroer ele por dentro. A esposa dele, Gracie, tenta lidar com a perda, mas o sofrimento consome o casamento. Ela entra em colapso emocional e, em certo ponto, simplesmente vai embora, deixando o Nels sozinho. O ritmo lento e frio dá um lugar a um ar de mistério. O Nels vai ao trabalho, tenta continuar a rotina, mas ele está só existindo. Até que um dia um cara aparece, um amigo do filho, completamente apavorado. Ele conta pro Nels que o Kyle não morreu de overdose, que na verdade foi assassinado por engano, por uma gangue de traficantes locais. O filho teria sido confundido com outra pessoa e os caras deram uma overdose forçada nele para parecer acidente. Essa revelação é o ponto de virada. O que até então era só tristeza vira propósito. O Nels não é mais só um pai de luto. Ele agora tem uma missão. Ele pega o que pouco sabe, o nome de um dos envolvidos. A partir daí, ele começa a investigar por conta própria. Lembra, o cara é só um motorista de limpa-neves. Ele não tem arma, não tem experiência, não tem contatos com o submundo. Mas tem algo mais forte: determinação e nada a perder. O Nels rastreia o primeiro bandido, conhecido como Speedo. E a cena é bem interessante porque mostra o contraste. O Nels não tem o perfil de um matador. Ele é desajeitado, quase tímido, mas movido por uma força que ele mesmo não entende direito. Ele pega o cara, o leva até um galpão e exige respostas. E quando percebe que Speedo realmente participou da morte do filho, o cara mata ele. Friamente, sem hesitação. É a primeira morte. Depois disso, ele embala o corpo num arame, joga no rio e o filme mostra na tela o nome de Speedo com uma cruz, como se fosse uma lápide simbólica. É um toque macabro, mas com um humor estranho, como se o próprio filme dissesse -1, e aí nasce o Justiceiro da Neve. Nels começa a investigar mais nomes, subindo a cadeia da gangue um por um. Ele não planeja tudo de forma sofisticada, é quase improviso, mas dá certo. E conforme vai matando os caras, a notícia começa a circular entre os criminosos. Alguém está caçando os homens do cartel. Enquanto isso, a polícia começa a ficar confusa, tentando entender quem está por trás das mortes, mas sem pistas claras.
E o chefe da gangue, o Viking, acredita que os responsáveis são os rivais da máfia indígena local, o que vai gerar a confusão lá na frente. Depois de matar o primeiro bandido, o Speedo, o Nels percebe que o buraco é muito mais fundo. Ele entende que não foi apenas um grupo pequeno que matou o filho dele. É uma rede grande, com chefes, mensageiros e capangas. E cada um desses nomes leva a outro, como uma escada que ele vai subindo degrau por degrau até chegar ao topo. A diferença é que, em cada degrau, alguém acaba morto. Ele continua a caçada e agora o próximo alvo é o Limbo, outro integrante da quadrilha. O Nels consegue localizar o cara com uma mistura de sorte e persistência. A cena mostra ele entrando em locais suspeitos, observando, ouvindo conversas e se aproximando das pessoas certas sem chamar atenção. Tudo isso sem nenhuma experiência criminal, mas com uma frieza que impressiona. Ele sequestra um Limbo e dessa vez é ainda mais direto. Pergunta o que quer saber, escuta e depois o elimina. De novo, o nome do cara aparece na tela, acompanhado de uma cruz. E assim vai virando um padrão. Nels elimina um membro, descobre o próximo e segue. É quase como se fosse um checklist da vingança. Ele não age com pressa, mas também não hesita. O mais curioso é como o filme mostra esse processo com um certo humor, como se o próprio destino estivesse zombando de tudo aquilo. Mas enquanto Nels vai limpando os criminosos, o Viking, o chefão do cartel local, começa a perceber que algo muito estranho está acontecendo. Um a um, os homens dele estão desaparecendo e ninguém sabe quem está por trás das mortes. Viking é o completo oposto de Nels, arrogante, falastrão, neurótico, e acha que controla tudo. Ele acredita que é um gênio dos negócios, mas age como uma criança mimada e cruel. Quando descobre que está perdendo homens, ele não pensa em investigar direito. Ele acusa a máfia indígena local, comandada por um cara chamado White Bull. E é aí que a confusão começa para valer. Viking, acreditando que está sendo atacado por White Bull, manda sequestrar o filho de um dos índios, como forma de recado. Só que isso é um erro grave. White Bull, um homem calado, sábio e respeitado entre o seu povo, não deixa passar em branco. A vingança vira um ciclo. Viking sequestra, White Bull revida e logo Querrou se transforma num campo de guerra silencioso coberto de neve. Enquanto isso, Nels segue a própria trilha, sem saber que está sendo o estopim dessa guerra toda. Ele só quer chegar no homem que mandou matar o filho. Só que para isso, ele precisa descobrir o nome do chefe verdadeiro. E para conseguir essa informação, ele recorre ao irmão do Speedo, um cara chamado Wingman, que acaba sendo o terceiro da lista. Depois que o Wingman também some, Viking entra em pânico e decide agir com mais violência. É aí que o filme começa a brincar com o contraste entre os dois personagens. De um lado, Nels, o homem comum, silencioso, que mata sem espetáculo. Do outro, Viking, o criminoso rico e exibido que se acha no controle, mas só piora tudo com cada decisão. O jeito como Viking trata as pessoas, inclusive o próprio filho, que ele tenta criar de forma perfeita e autoritária, mostra o quanto ele é desequilibrado. Em um desses momentos, Viking manda matar um dos homens dele porque acha que foi traído. É tudo uma grande bagunça de desconfiança e arrogância. E enquanto ele tenta resolver o problema, Nels continua eliminando capangas um a um, deixando o cartel cada vez mais pequeno. No meio dessa confusão, o filme introduz dois policiais locais, Kim Dash e Jeep, que começam a desconfiar de que há algo muito estranho por trás das mortes em série. Só que eles não têm provas, e ninguém acredita que o assassino seja um senhor quieto que dirige um limpa-neves. A cidade, que era pacata, vira uma panela de pressão. O clima gelado e silencioso dá um contraste enorme com o caos que está se formando por baixo. Viking começa a preparar um ataque direto contra o White Bull e seus homens, achando que vai acabar com a guerra, mas na verdade só está piorando tudo. E Nels, por outro lado, vai se aproximando cada vez mais do nome que ele busca: Trevor Viking Calcott. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.